No vídeo de hoje vamos falar sobre Embraer. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos falar primeiramente das entregas de cada área da empresa. Na aviação comercial, houve entrega de 9 aviões E-Jet e um pedido de 16 E-175 adicionais. Na aviação executiva, houve recorde de vendas, com o portfólio até 2023 totalmente vendido. E até agora a empresa entregou em torno de 1.500 aeronaves desta categoria, batendo o seu recorde. Na área de defesa foram entregues 6 Super Tucano e ainda segue em negociação um contrato do KC-390 com a FAB. Na área de serviços, a empresa foi classificada entre as 10 principais empresas de serviços de manutenção na Europa. Na área de inovação, seguem contratos e parcerias que permitem o desenvolvimento de aeronaves autônomas. E, de maneira geral, houve melhoria na eficiência operacional da empresa. Depois dos impactos da crise, principalmente sobre a indústria da aviação, a empresa tem recuperado pedidos ao longo do ano de 2021 e alcançando agora o patamar de backlog que estava aí em 2019, antes da crise do corona. Em termos de entregas, como comentado antes, houve melhora na entrega dos 9 meses do ano em relação ao ano anterior, 2020, como era de se esperar. E a empresa projeta uma entrega bem maior no último trimestre do ano, como aconteceu também em 2020. Em termos de receita líquida, houve aumento em relação aos valores de um ano antes, com crescimento de 50% nos 9 primeiros meses do ano em relação a um ano atrás. Nos dados trimestre a trimestre, agora em reais, chama atenção a queda da receita do segmento de aviação comercial em relação ao trimestre anterior, como podemos ver nessa tabela. As despesas SGA, Selling General Administrative, ou seja, vendas gerais e administrativas, apesar de ter aumentado em relação aos trimestres anteriores, apresenta uma queda se compararmos com o início da pandemia. A maior redução foi na área das vendas, como podemos observar. Em termos de EBITDA ajustado, houve redução em relação ao resultado do segundo trimestre, mas mesmo assim, no ano de 2021, o valor é bem maior do que o que foi reportado no ano de 2020 para os 9 primeiros meses. E por fim, o resultado líquido ajustado no terceiro trimestre ficou ainda no campo negativo, mas mesmo assim foi um resultado bem melhor do que o reportado no terceiro trimestre de 2020. De fato, apontando para uma melhora significativa em relação ao auge da crise do Covid. O investidor de Embraer deve ficar atento aos reflexos desta nova variante e os números de casos que estão aparecendo nos Estados Unidos e Europa. Isso pode afetar os resultados das empresas aéreas e, consequentemente, as decisões de modernização da frota de avião, atingindo assim a Embraer. Em termos de investimentos, a empresa está retomando gradativamente os valores investidos, especialmente na área de pesquisa e desenvolvimento, uma área crucial para esse tipo de empresa. O fluxo de caixa livre da empresa ficou positivo pelo segundo trimestre seguido. De acordo com as previsões de entregas, é esperado que o quarto trimestre do ano também feche no campo positivo. E por fim, dentro da apresentação de resultados da Embraer, tivemos a atualização da projeção de fluxo de caixa livre positivo para o final do ano. As demais estimativas permaneceram inalteradas. Analisando um histórico mais longo de lucros da empresa, desde 2018 estamos no campo negativo, mas o resultado de 2021 indica que devemos fechar o ano em um cenário melhor do que o ano de 19, por exemplo. 2020, como vimos, foi um péssimo ano para a empresa. Não faz sentido falarmos na relação preço por lucro, uma vez que estamos no campo do prejuízo.
A empresa já foi uma pagadora constante de dividendos no passado, no entanto, observamos que praticamente desde 2018 não temos o pagamento de dividendos. Isso se deve aos sucessivos prejuízos apontados pela empresa, como podemos ver nesse histórico. Usualmente é uma empresa que precisa investir forte em pesquisa e desenvolvimento, de forma a se manter competitiva no mercado. Portanto, não é de se esperar um payout muito elevado para essa empresa. O valor patrimonial, apesar do crescimento que apresentou no passado, tem se mantido estável nos últimos anos, como podemos ver no gráfico. Já a relação preço por valor patrimonial, que afundou em 2020, está em um patamar próximo a 1 atualmente. Em termos de dívida, apesar do aumento da dívida de longo prazo, houve um aumento de menos de 10% na dívida líquida da empresa. O aumento de caixa da empresa compensou um pouco aí esse aumento da dívida bruta que a gente observou, mas segue sendo um ponto de atenção para a Embraer. A ação da Embraer está sendo negociada próxima a R$ 19,00 e com a projeção dos analistas apontando para R$ 27,00 em média. Em termos de valor intrínseco, como a empresa registrou um prejuízo, não é possível calcular esse valor e detalhar, mas a gente fez o cálculo no passado, ali no momento em que a ação registrava algum lucro. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento em Embraer. Do lado positivo, a gente tem uma melhora no backlog de pedidos da empresa, o fluxo de caixa positivo pelo segundo trimestre consecutivo já é um bom indicativo para a empresa, e a projeção dos analistas de recuperação de valor da ação. Do lado negativo, a gente tem aumento da dívida, o valor patrimonial estável nos últimos anos e as incertezas que a gente tem entre as eventuais variantes de Covid que estão surgindo, medidas para se conter a disseminação, versus a indústria da aviação de maneira geral, que tem sido muito afetada, aí, principalmente essas decisões, né, de bloqueios e restrições de viagens, que tem afetado enormemente aí as empresas aéreas e, por consequência, as fabricantes de aeronaves. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.